Amém? Boa noite, igreja. A paz de Cristo a todos. Amém? A igreja alegre, amada, abençoada está aí? Então dá um glória a Deus. Vamos glorificar a Deus. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Enquanto eu me organizo aqui. Repara não, irmãos, eu sou bagunçado aqui mesmo, tá? Vamos abrir a palavra de Deus. Título da mensagem. Não sei se deu tempo do jovem colocar lá, mas foi culpa minha. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra estar aqui na igreja, na nossa igreja irmã, Praça do Carmo. É sempre uma honra e sempre uma grande alegria estar aqui neste altar. E uma responsabilidade. Nós costumamos falar com muita frequência sobre isso. E todas as vezes que eu acendo ao altar, eu repito. Alguns sabem que eu atuo como professor, palestrante e algumas questões e falo para grupos muito grandes. Mas, sabe, Josias, meu irmão, meu amigo, eu sempre repito isso, todas as vezes que eu estou diante da igreja de Deus, não importa a quantidade que seja, ela tem um peso e uma responsabilidade muito maior do que plateias de 400 pessoas que eu já falei. Você vai saber hoje por que esse peso. Por que esse peso? Para mim, não para vocês. Para todos, acredito que ascendem ao altar de Deus essa responsabilidade que é estar aqui. Então é motivo de muita alegria estar aqui, estar no altar do Senhor. É uma honra muito grande. Título da mensagem: chamados para fora. Vamos falar juntos? Chamados para fora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 18. Mateus 16, 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: todos acharam? Diga, achei. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus argui novamente: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui. Pai amado santo, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar no seu altar, ó Deus. Capacita-me, ó Deus, com teu Espírito. Conduz, Senhor, o que será dito, conforme tu colocaste no meu coração, ó Deus, que a tua igreja possa ser despertada, alertada, Senhor, ativada, Deus, acerca da sua responsabilidade no tempo atual. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, tocados pelo Espírito Santo, cada um de nós. Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, ó Deus. Que haja transformação, haja mudança, haja renovo, ó Deus. Haja despertamento, ó Deus, para as coisas do teu reino. Usa-me conforme a sua vontade, ó Deus, que eu possa diminuir, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode se assentar. Eu vou tentar sem a bicicleta. Se eu conseguir, a bicicleta ou o óculos, se eu conseguir. Amados, vivemos tempos difíceis. Dias maus com
exemplos evidentes de que Satanás, o verdadeiro inimigo das nossas almas, controla todo o sistema desta era e domina corações, mentes, ações de muitas pessoas. De muitas pessoas na nossa sociedade, vemos provas contundentes de que o seu Senhor é o inimigo das nossas almas. A sua principal arma está estabelecida, marcada. Paulo destaca que a arma do inimigo para corromper e para impedir que a igreja avance no coração de alguns está na cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4 declara, Paulo afirma em 2 Coríntios 4:4 que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, 2 anos de Igreja Nova Vida Praça do Carmo. 2 anos de um projeto implantado com propósito específico nessa região. Começamos a falar sobre esse contexto que nós estamos vivendo. Essa igreja implantada há 2 anos atrás, que nasceu primeiramente no coração de Deus e foi enxertada no coração do nosso pastor Michel, motivando ele a sair do lugar e estabelecer esse templo, esse local, essa casa de adoração. 2 anos nesse local e 2 anos num tempo e num mundo mau, no mundo corrompido, no mundo doente que aí está. No mundo dominado por um sistema onde a corrupção, a mentira, o ódio dominam o cenário. As pessoas sofrem. Muitas vezes sofrem silenciosamente, sozinhos, sofrendo e sentindo as dores do tempo dessa época, quietinhos, muitas vezes com vergonha de dizer, até mesmo cristãos, com vergonha de dizer que estão sofrendo, que estão sentindo o peso do tempo e da maldade que aí está. Se isolam e ficam ali sentadinhos, quietinhos no seu local. E muitos não têm a quem recorrer, não têm a quem pedir socorro, preciso de ajuda, não têm para onde olhar, não conseguem ver um local seguro que eles possam declarar, eu preciso de ajuda, que eles possam clamar, que o mundo possa dizer, eu preciso de apoio. Esse mundo perdido que aí está, na verdade, envolvido por esse sistema é uma máquina de moer sonhos e pessoas. Quantas pessoas frustradas, sofrendo, lamentando, você já encontra ao longo de uma semana. Quantas pessoas começam a segunda-feira como se tivesse passado o ano inteiro sendo torturado diariamente. Começam uma segunda-feira lamentando, reclamando do trânsito, reclamando da vida, reclamando do sol, reclamando da lua, reclamando de tudo que está. Parece para aqueles mais maduros como eu, como aquela famosa hiena do desenho. Ó dia, ó azar. Nada de bom está aí. Nada de bom pode acontecer e nada de bom está para acontecer. As pessoas estão sendo trituradas, moídas pelo sistema que domina esse mundo. E o maior algoz da nossa era é fruto de uma contradição. Produz um sofrimento inigualável, em larga escala, sem escolher cor, classe, credo, profissão, sexo, religião, o isolamento e a depressão. O mundo mergulhado em todo esse contexto de depressão. A grande contradição nisso, você pode se perguntar, mas que contradição há, pastor, nisso? A contradição é que depressão
é resultado muitas vezes, e um dos frutos da depressão é o isolamento. É a pessoa se colocar num contexto onde não consegue ver alternativa e não consegue ver uma possibilidade de melhora, e ela se isola dentro de si mesmo, dentro do seu quarto, dentro da sua vida, e não consegue olhar adiante. A contradição está no fato de que a nossa sociedade nunca antes na história teve tanta possibilidade de comunicação, de interação. Todos aqui, se eu perguntar, talvez um ou dois não tenham ou fazem parte de alguma rede social. É comum olhar nas redes sociais e perguntar: quantos amigos você tem? Ah, eu tenho 400, eu tenho 552, eu tenho 722. Outro dia um aluno do ensino médio me perguntou: professor, quantos amigos você tem? Quantos amigos o senhor tem? Aí eu falei: cabe na palma da mão e ainda sobra dedo. Mas como assim, professor? O seu Facebook é lotado, tem gente pra caramba lá. Eles não são meus amigos. Os amigos, verdadeiramente, com quem a gente pode contar, com quem a gente lida, é aquela pessoa que, independente da distância, você sabe que no momento do aperto, você vai ligar, e a ligação, não só material, espiritual vai acontecer, aquele amigo vai se compadecer contigo. Se tiver que se alegrar, ele vai se alegrar. Se tiver que chorar, ele vai chorar, e se puder ajudar, ele vai ajudar. A noção da amizade, ela se perdeu em meio a esse emaranhado de redes sociais que nos impulsionam a ter cada vez mais. De vez em quando aparece um doido lá na minha rede social, um abençoado, me perdoem, não vou falar um doido aqui para não... Aparece um abençoado na minha rede social me convidando, um convite para que eu seja amigo. Eu vejo da onde é esse sujeito ou essa sujeita. Da onde veio esse chamado? Eu tento olhar pelo menos lá para ver se tem algum amigo em comum, que é a referência quando a gente lida com muitas pessoas. Falei, peraí, deixa eu ver se essa pessoa tem alguma relação. E não são poucos os pedidos de contato e de ligação sem qualquer relação. Obviamente, como a gente já está escolado e já passou um pouquinho da idade, eu rejeito a maioria deles. 90% são rejeitados. Eu não tenho nada a oferecer. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor me comprou, minha esposa me conquistou, ou não sei se ela perdeu nisso, mas... Então, não tem mais nada a oferecer para quem eu não conheço. Então, se não está no meu contexto de trabalho, no meu contexto cristão, na minha comunidade, não tem motivo para que eu aceite numa rede social. Mas a visão de amizade, de relacionamento, se transformou. E ela passou a ser os relacionamentos superficiais, estabelecidos por meio dessa ferramenta e de tantas outras que aí estão. Essa é a contradição. A contradição do grande mal desse século, a depressão que está sendo colocada aqui e destacada aqui, é algo terrível, que traz a própria Organização Mundial da Saúde, trazendo como o grande mal do século e tratando como uma verdadeira epidemia da nossa época, é a depressão. Jovens de 14, 15, 16, há 20 anos, vivendo em situações de isolamento, em meio a uma multidão. Em meio a essa multidão, em tempos de comunicação instantânea, pessoas estão cada vez mais isoladas, tirando inúmeras vidas. A depressão tem tirado vidas de jovens por meio de suicídios. Aqueles que não se matam estão fora da realidade da vida justamente porque não se integram mais. Até que, lamentavelmente, Deus o guarde que não aconteça, eles também venham a enveredar por um caminho de dor, sofrimento e até morte. Não bastasse esse sofrimento, não bastasse tudo isso, nesse tempo mau, milhares de pessoas estão perdendo suas vidas
pela violência, crime, ausência de Estado, problemas de todos os sentidos. As mortes, elas se sucedem uma após a outra. Mas a principal coisa que morreu na nossa época, na nossa era, digo isso por vivência, é a esperança. Se você olhar para o mundo aí fora, se você olhar para quem não conhece a palavra de Deus, se você olhar para aqueles que não têm contato com a palavra de Deus, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, você vai ver lá no fundinho uma boa parcela da sociedade com uma grande desesperança. A esperança é a grande crise da nossa sociedade, a falta de esperança. A realidade é que vivemos um mundo sem graça. Não graça no sentido cômico ou divertido, a graça de Deus. O mundo torto, doído, sem graça, produzindo uma geração desorientada e cada vez mais distante de Deus. Uma geração que não se reconhece mais por olhar. As bases essenciais do que seria uma geração saudável estão se perdendo, se diluindo pelos nossos dedos. Vemos jovens, e ainda ontem, numa oportunidade de, com a minha família, fomos tomar um sorvete no shopping, minha esposa comenta comigo, quantos casais jovens homossexuais caminhando juntos. E faço aqui um parêntese, amamos os homossexuais. Nós sabemos disso. Amamos cada um deles enquanto pessoa, enquanto criação de Deus. Sabemos que para eles precisamos lidar com amor. Mas olhando para essa realidade, quantas pessoas estão aí perdidas e desorientadas, vivendo numa realidade totalmente perdida, numa realidade sem esperança. Posso falar isso de experiência de causa. Na minha própria família, há anos atrás, já morto, um irmão enveredou por esse caminho. E eu digo isso sem medo. Ele viveu anos de sofrimento, de angústia. Angústia terrível. Não entendia o que acontecia, achava que para ele não tinha mais alternativa e ele seguia caminhando porque diziam para ele que não tinha jeito. Poucas pessoas, ou talvez nenhuma pessoa chegou para ele para dizer que era possível mudar. Até o momento em que Cristo me alcançou. Cristo me colocou no eixo. Josias me conheceu antes. Caminhamos antes, adsumos. Caminhamos antes. Ele não. Ele já estava direitinho, né, Jaqueline? Ele já estava direitinho. Caminhamos antes. Josias me conheceu numa época em que olhávamos aí e vivíamos uma realidade distante, mas Deus me alcançou, me tirou dessa realidade e me colocou no eixo. Eu percebi que Cristo era tudo que eu precisava quando Ele se tornou tudo que eu realmente tinha. A única coisa que eu tinha era Cristo. Foi quando o meu coração foi despertado. Nesse momento eu pude chegar para o meu irmão, mas já no leito de morte. Mas o Senhor é maravilhoso. No leito de morte eu pude falar para ele: há esperança. Há esperança. Mas disseram para mim que eu não tenho jeito. Há jeito, mas eu estou no leito de morte. Mas para o meu Deus há esperança. Ainda há esperança. Se você abrir o seu coração, você viverá o sobrenatural de Deus. Você viverá algo tão tremendo que você não conseguirá explicar o que está acontecendo. Poucos dias antes de morrer, sofrendo as dores da doença que o estilo de vida dele o levou a adquirir, ele aceitou a Cristo naquele leito de morte. E a morte perdeu. Mas pastor, ele não morreu? Morreu, mas a morte perdeu. Porque ele foi direto para o braço do Pai.
Ele aceitou a Cristo. E o maior testemunho que ele me deu foi declarar naquele momento em que ele aceita a Cristo, sofrendo a dor torturando ele. Naquele momento ele declara para mim: meu irmão, é estranho, a dor continua aqui, mas eu não sinto mais ela. Agora que eu confessei, que eu aceitei, que eu me arrependi, eu não sinto mais essa dor. Foi o testemunho que meu irmão me deu. Naquele mesmo dia, o Senhor o recolheu. Naquele mesmo dia, eu saí do hospital, à noite o Senhor o recolheu. Eu olho para o meu irmão e vejo o mundo. Vejo a realidade que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Pessoas agonizando. A sociedade agonizando porque olha para um lado e para o outro e não vê esperança. A sociedade olha para um lado e para o outro e não consegue entender o que está acontecendo, porque disseram para ela que não há esperança, disseram para ela que não há mais jeito. Essa geração que aí está, que valoriza o ter, valoriza a estética, valoriza o prazer, a liberdade irresponsável e irresponsabilizada. Parece, olhando para tudo isso que nós vemos, que nós estamos vivendo uma nova idade das trevas. Uma nova idade das trevas. E aí nós temos uma outra contradição. Presta atenção numa coisa. A idade das trevas foi um período, mais ou menos na Idade Média, identificado como um período onde a igreja dominava, mas ficou identificado como idade das trevas. E por que a contradição? No Brasil de hoje, no Brasil de 2018, abre-se uma igreja a cada hora do dia. A cada hora do dia abre-se uma nova igreja. É só você olhar para a rua. Se você descer aqui essa rua, pegar a principal, qual o nome dessa principal? É Vicente Carvalho. Se você pegar a Vicente de Carvalho e caminhar até o metrô, talvez você não consiga contar quantas igrejas tem por aí. E assim está em todos os lugares. Igrejas sendo abertas 24 por dia, num número assustador. E a grande contradição é que, com tantas igrejas sendo abertas, nós temos tanto sofrimento, temos tanta dor, temos tanta desesperança, temos tanta falta de alternativa para as pessoas olharem e pensarem: para onde eu vou? Mesmo com tantas igrejas abertas. Essa é a grande contradição. Nunca em qualquer outra época teve a abertura de tantas igrejas. Mas em tempos como esse, em tempos pesados, há que se perguntar: onde está a igreja? E qual o papel da igreja na nossa sociedade? Nessa noite eu quero convidar os membros, os irmãos da igreja Nova Vida Praça do Carmo a refletir. Qual o papel da igreja na nossa sociedade? Neste aniversário, precisamos refletir sobre isso, sobretudo sobre qual o papel da igreja Nova Vida Praça do Carmo aqui, nessa localidade, na vida de cada um aqui presente, dos que frequentam e que não estão eventualmente nesta noite festiva. Qual o papel dessa igreja? E qual o papel da igreja do Senhor? Vamos voltar ao texto base. Coloca para mim Mateus 16, versículo 18, enquanto eu tomo um gole de água aqui. Mateus 16, 18 vai dizer assim para nós, do que demos como texto base. Pois também eu te digo, Jesus falando a Pedro, tu és, vamos comigo? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerão contra elas. Olha que tremendo. Eu quero destacar 3 palavras desse versículo.
três palavras importantes para a gente analisar e começar a entender o papel da igreja na nossa sociedade e também o papel da Igreja Nova Vida Praça do Carmo na sua vida e na vida de tantas pessoas que estão aqui ao seu redor. Gostei de ver o evangelismo quinta-feira, sexta-feira, bacana lá com a faixa. Parabéns, muito bom. Três palavrinhas, e eu vou pegar o original grego. Petros, Petra e Hades. Uma delas já está ali. Essas palavras, Jesus quando fala, tu és Pedro, no original estaria a palavra Petros no local, e sobre esta pedra, nesse caso Petra, especificamente, Jesus dá uma mensagem. Ele trata ali de estabelecer o que seria a igreja triunfante do nosso tempo. A igreja que precisa marcar a sua posição e o seu tempo. Acompanhe comigo. Todos sabemos que Jesus está falando, está se referindo sobre a revelação de Pedro. Sabemos disso. Não há dúvidas a respeito de considerar que Pedro é a pedra que ele trata. Não, Jesus é a pedra que ele está tratando. Mas ele chama Pedro de Petros. E o que é Petros? Eu quero fazer uma volta e olhar para essas três palavras em ordem invertida. A primeira delas, de trás para frente, o Hades, que está no texto. Neste trecho, Jesus deixa claro uma coisa que eu quero destacar para a igreja. O inferno sempre será contrário à igreja de Deus. Jesus deixa claro. Quando ele afirma, ele declara, o inferno vai militar, o inferno vai guerrear, o inferno vai se opor, o inferno vai se levantar ao evangelismo, à educação, à escola de formação, vai se opor a você ter vontade de vir para a igreja no domingo, vai criar situações, vai ter todo tipo de coisa. Jesus está declarando, as portas do Hades, essas portas estariam preparadas para se opor à igreja. As portas do Hades estariam sempre prontas. Enquanto a igreja de Deus existir, ela sofrerá oposição. Mas, apesar da oposição feroz que o inimigo faz sobre a igreja, não importa o que Satanás tramar, não importa o que ele tentar, Jesus também dá a clara, objetiva e reta mensagem de que o inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja dele. O inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja amada, abençoada, escolhida e preparada com um propósito que nós precisamos internalizar no nosso coração, o propósito da igreja do Senhor. Jamais. Então, quando você pensar, a igreja está fraca, não se preocupe, meu irmão, com as questões e as contas que tem que se pagar. Ainda que passe no contexto do nosso ouvido, meu Deus, eu tenho as responsabilidades, o Senhor se levantará no momento certo. E tudo será suprido, porque esse projeto, o projeto igreja, é algo tão maravilhoso, tão tremendo, que o Senhor Jesus, ele declara. E ele nos dá a confiança de que absolutamente nada pode parar a igreja de Deus. Nada, absolutamente nada vindo de Satanás pode parar a igreja de Deus. A segunda palavra, de trás para frente, é a Petra, ou pedra, que Jesus declara. É o fato de que a igreja foi estabelecida sobre uma rocha especial. A Petra, original do grego, simboliza ou trata do contexto de um leito rochoso, forte, sólido, imutável, imóvel. Nada pode mover essa pedra sobre qual a igreja de Deus está estabelecida.
A igreja firmada em Jesus Cristo é uma igreja que tem as suas raízes fortes estabelecidas numa rocha inigualável, a rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você, povo de Deus, que está aqui nesta noite, você faz parte de uma igreja plantada com raízes profundas nesse leito rochoso que é o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que está preparada para cumprir a sua missão e fazer a vontade do Pai. Esse leito rochoso é a garantia de que tudo que nós fizermos, seremos bem-sucedidos. Absolutamente tudo que nós fizermos, seremos bem-sucedidos. O terceiro, e no texto o primeiro, é a palavra Petros, ou Pedro, como Jesus declara. Tu és Pedro, ou Petros, no grego. O Petros que Jesus se refere é uma pedra pequena, uma pedra que pode ser movida, uma pedra que pode ser movimentada. Eu quero fazer uma analogia nesta noite com essa pequena palavra, do versículo Petros. Jesus obviamente está falando com Pedro, mas não seríamos nós, povo de Deus, que integramos a casa do Senhor como as pedras fortes, estabelecidas, que estamos aqui para enfrentar o que vier pela frente em nome do Senhor, mas móveis o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo e ser levado aonde o Espírito mandar e fazer o que ele mandar, quebrando todo jugo, servindo como uma rocha forte, mas que pode ser movida por Deus para fazer a sua boa, maravilhosa vontade. Você é uma pedra. Você é uma pedrinha dessa. É uma pedrinha que compõe a igreja. A igreja precisa ser formada de pedras. A igreja precisa ser, ela já é estabelecida na rocha. Mas o que compõe o seu conteúdo, sendo pedra, imagine um recipiente agora cheio de isopor. A fragilidade disso. Um recipiente cheio de bolinhas de papel, que se quebra, que queima, que pode ser esmagado completamente. Um recipiente cheio de bolinhas de gude, de vidro, que só batendo uma com as outras elas já se quebram. Agora imagina um recipiente cheio de pedras. A dificuldade de você mover todas eles juntos. Enche um balde de pedra. Quem já trabalhou com obra aí? Eu já fui um período da minha vida. Pensa num balde de pedra. Pensa num carrinho de pedra. A firmeza que aquilo dá. Quando se faz a construção de uma obra, se coloca muitas vezes pedras soltas. Quando se quer dar estabilidade a alguma coisa, se coloca pedras soltas. Nessa noite eu quero declarar, você é pedra nessa igreja. Você precisa ser forte como pedra, porque o próprio Senhor Jesus declarou para nós, no mundo tereis aflições. E se formos de papel, de isopor ou de qualquer outro material, as aflições ou vão nos desestimular ou nos enfraquecer. Essa declaração, Jesus declara, ou revela o caráter absoluto, sólido, consistente da igreja que ele implantou na terra. Igreja que ele implantou com um propósito. Entendemos que a igreja tem missões específicas. Missões e propósitos. Eu vou falar aqui de duas missões específicas da igreja. Uma interna e a outra externa. A missão interna da igreja está para a edificação dessas pedrinhas. Fortalecer vocês serem fortes juntos, unidos, como igreja, como um corpo único, fortalecido, para entrar em qualquer batalha, e quando juntos, não há nada que fique na frente dessa igreja. Esse é o primeiro propósito, pastor Josias. Esse é o primeiro propósito. Que a igreja seja edificada,
trabalhe na edificação dessa igreja. Trabalhe na edificação dessas pedras. Porque essas pedras vão precisar cumprir a segunda missão da igreja, que é a externa. A segunda missão da igreja é o evangelismo. É declarar para esse mundo: ei, mundo, há esperança. Ei, você que está aí perdido, você que pensa que não há mais jeito, há esperança. Olhe para mim. Olhe, eu fui transformado, fui mudado. Eu achava que não tinha esperança, mas a igreja, exemplo e modelo de Cristo na terra, me mostrou que há esperança e que eu posso continuar crendo. São essas pedras, são esse conjunto de pedra edificada que vai para as portas fora da igreja fazer o evangelismo necessário, que é a segunda missão da igreja. Essas pedras que podem ser movimentadas pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito, falando àqueles necessitados, desesperados, perdidos, desalentados, aqueles que acham que não servem para mais nada. Essa igreja tem como missão ir para fora. Você foi chamado para fora. Cada um de nós em nossas igrejas. A igreja, ela é admoestada a fazer algo tremendo, a levar Cristo ao mundo. Preste bem atenção nisso. A igreja, ela é admoestada a levar Cristo ao mundo, não trazer o mundo para dentro da igreja. Entenda, nós precisamos levar Cristo para o mundo. Nem todos virão, nem todos vão aceitar, nem todos vão entender, nem todos vão ouvir a voz do Senhor e vão se render. Mas é missão da igreja levar Cristo ao mundo, não trazer o mundo de volta para a igreja. Mateus, abra sua Bíblia comigo, Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Pastor Josias, ele antecipou a mensagem quando ele usou um pequeno versículo, que é esse versículo. Vamos ler junto? Portanto, vamos ler na tela aqui junto. Portanto, ide pedras, ide pedras, ide igreja, ide povo unido, forte, fortalecido, guerreiros, combatentes. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a observar todas as coisas. Em outras versões você vai encontrar obedecer tudo que eu vos ensinei, tudo que eu vos tenho mandado. E eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos... Jesus estará para sempre, até o fim dos tempos, com a igreja estabelecida, firmada na rocha que é o Senhor. Então, qual é o propósito central da igreja? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, sendo uma manifestação visível, uma expressão externa do caráter interno desse corpo fortalecido, que reflete a quem? A Cristo. A igreja reflete a Cristo. Cada um de nós aqui com as nossas vidas, cada um de nós com o nosso comportamento, precisamos refletir a Cristo, para que aquele lá fora que não tem esperança, aquele que não conhece uma palavra de esperança, possa olhar no pastor Luciano e falar: meu Deus, aquele jovem lá que andava naquela montanha do quartel lá escondido,
para fugir dos trabalhos. Olha como foi transformado. Meu Deus, aquele homem que eu vejo agora, aquele outro homem, aquele diácono, aquele obreiro, que outrora estava perdido no mundo, trazendo dores à sua família, vivendo em meio a bebedeiras, outros envolvidos com prostituição, fornicação, envolvidos com todo tipo de coisa ruim. Hoje olhamos para a pessoa transformada. Olhamos para a pessoa agora numa nova forma, num novo jeito, no jeito que Cristo quer que nós estejamos. O mundo vai olhar e o seu evangelismo pessoal, sem abrir a boca, sem estender uma faixa, não é que não tem que fazer, tem que fazer. Tem que ir para a rua, estender a faixa. Sem abrir a boca, sem estender uma faixa, simplesmente a sua presença vai tocar corações. Quando nós somos igreja que reflete a imagem de Cristo, onde você entra, os corações são tocados. Onde você entra, há o questionamento, algo diferente. Ora, só para citar um exemplo, eu trabalho no meio secular, e num meio até bastante difícil, meio acadêmico, é um meio difícil de se trabalhar para o cristão, devido às visões, às formas e tudo mais. E eu nunca questionei ou critiquei a ninguém, porque não cabe a mim, no meu ambiente de trabalho, fazer aquilo. Mas todas as vezes que os colegas estão lá, reunidos, discutindo, falando, brincando, e eu chego, eu percebo que eles mudam a postura. Alguns até falam, não, peraí, entrou o bispo. Eles me chamam de bispo, porque é meu nome, Luciano Bispo, aí, né, acaba juntando uma coisa com outra. Entrou o bispo, peraí. A sua presença precisa incomodar. Você, igreja de Deus, precisa ser marcante onde você está. Agora podemos voltar e falar o papel da igreja. O papel da igreja, frente a essa era, descrita como uma era de dores, que eu comecei falando para vocês. A palavra igreja é a tradução do termo grego eclésia, uma das traduções. Isso, em sua origem da palavra, leva ao conceito de chamados para fora, ou chamados juntos. Mas eu pego esses chamados para fora. Chamados para fora, você foi chamado para fora desse sistema. Mas não foi chamado para fora desse sistema, igreja, para ficar enclausurado dentro da sua igreja. Veja, você foi chamado para fora, para voltar lá fora e ser igreja. Impactar as nações, moldar pessoas, mostrar para as pessoas que existe um prumo, existe uma postura, existe uma diferença e existe esperança. Esse é o conceito que é importante destacar, chamados para fora desse mundo, para ser trabalhados, preparados, ajustados, edificados, para voltar como pedras, fortalecidos, resguardados por Cristo, para onde quer que vocês vão, vocês sejam referência, vocês estejam como cabeça, fazendo a diferença, e as pessoas olhem para você e digam, aquela é diferente. Por que é diferente? Quando incomodar, é a oportunidade que o Espírito Santo de Deus tem para tocar os corações. Ora, o mesmo Cristo que resgatou a igreja, sabe como? Atos 20, 28. Abra sua Bíblia, Atos 20, 28. Vou acompanhar na tela, que o meu jovem lá é rápido no gatilho. Atos 20, 28. Diz assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aí, pastor Josias. Para apacentardes a igreja de Deus,
que ele adquiriu com o próprio. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Foi adquirida com sangue carmesim, com sangue de dores, daquele que é puro, santo, perfeito e não tinha culpa do que estava sendo condenado. Então, precisamos precisamos fazer valer a pena, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acima de tudo, porque Cristo nos sustenta. Quando Cristo fala que nós precisamos amar a nossa esposa, cuidar dela, em Efésios, ele fala também, assim como Cristo alimenta, cuida e ama da sua igreja. É Cristo quem nos alimenta, é Cristo quem nos dá energia, é Cristo quem nos fortalece, é Cristo quem nos prepara e nos capacita a fazer a diferença nesse mundo doido que aí está. Foi Ele próprio, o Senhor Jesus, quem implantou a igreja para que o seu caráter fosse revelado. Esse é o propósito. Cristo queria estabelecer um padrão, um prumo, uma forma de viver, para que esse mundo entendesse que o evangelho transformador, a boa nova de Cristo, é algo tão maravilhoso, tão tremendo, que no primeiro contato, que aquele que estiver com seu coraçãozinho quebrantado, ele não consegue ficar mais longe. Você consegue ficar longe do evangelho? Consegue, Josias? Quando ficamos afastados do evangelho, eu tive um acidente ano passado, ano retrasado, e fiquei alguns meses impedido de vir à casa do Senhor. Que coisa terrível. Ficar em casa, recebia visita, e as visitas ligavam no Faustão. Ah, que raiva. E eu, por educação, ficava lá quietinho, lá no sofá, sendo cuidado com a perna quebrada, e a visita lá, Faustão. Ah, Jesus, haja misericórdia para esse povo. Que sofrimento, ficar longe do evangelho, ficar longe do nosso Deus maravilhoso, ficar longe de momentos como nós tivemos de louvores lindos, que eu não ouvia há tanto tempo. Louvores que tocam a alma, que renovam, que mexem no profundo, que vai transformando, que vai fazendo com que a gente olhe para frente e diga: meu Deus, como Tu és bom. Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Amados, o Evangelho de Cristo é a única coisa que pode levar o amor transformador para esse mundo. A única realmente verdadeira e eficiente coisa que pode ser feita com esse mundo é levar o Evangelho de Cristo. É levar o Evangelho e a boa nova de Cristo para que as pessoas que aí estão entendam que há esperança no Senhor. Quando as igrejas são implantadas em suas localidades, é como se Cristo estivesse declarando que o seu amor chegará a toda aquela região. As igrejas verdadeiras, as igrejas firmadas no leito rochoso que é Cristo, com pedras atentas ao mover do Espírito Santo e fortalecidos para encarar todas as situações, essa igreja é como se Cristo estivesse falando: o meu amor vai alcançar aquela região. O meu amor vai transformar aquela região. O meu amor vai alcançar as famílias. Vai transformar viciados em obreiros. Vai tirar pessoas que estão na rua para entrar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Vai tirar pessoas que estão pensando em suicídio e voltar para cá e olhar e ver: meu Deus, eu ainda tenho tanto a viver. Vai tirar pessoas que estão fazendo coisas erradas, roubando, e entrar aqui e se humilhar. É isso que Deus está, é isso que o Senhor Jesus pensa. Imagina Ele pensando quando a sua igreja é implantada num determinado local. Quando as igrejas são implantadas, é como se Ele estivesse declarando que o amor dele chegará transformando dores em alegria, amargura em paz e longanimidade. Você está entendendo, meu irmão? Você está acompanhando? Somente o Evangelho pode transformar uma localidade, somente o Evangelho pode transformar uma nação. Estamos vendo
agora esses dias, uma série de discussões sobre prende, não prende, faz, não faz, é errado, não é errado. Uma série de coisas que nada disso é realmente importante para nós, povo de Deus. Nada disso é importante. Nós devemos ter no coração o desejo de buscar e saber: eu realmente estou sendo igreja? Eu tenho condições de chegar para uma dupla que está discutindo pelo lado A ou lado B e se engalfinhando, quase se matando, e falar: meu amado, Jesus te ama. Jesus te ama e te dá esperança. Esquece isso. Põe a sua esperança no Senhor. Põe todas as suas preocupações no Senhor. Temos condições de fazer isso? Temos condições, como igreja verdadeira, ser igreja nesse tempo corrompido, ou não temos? Isso deve preocupar a igreja. Isso deve preocupar a cada um de nós. Chegou um tempo derradeiro, onde não há mais espaço para parecer. Não há mais espaço para o fake cristão. É tempo de ser igreja. É tempo de viver como igreja. É tempo de estar neste mundo sendo arautos do Senhor, anunciadores da boa nova em silêncio, com a nossa própria conduta, com a nossa própria presença. Somente o Evangelho pode transformar uma nação. A mensagem do Evangelho, ela confunde sábios, permitindo que os humildes de coração se acheguem a Ele. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías 6:8. Isaías 6:8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías declara isso diante dessa questão. E eu refletia sobre esse verso. Estamos preparados e dispostos para declarar para o Senhor, porque o Senhor está clamando: a quem enviarei? A quem enviarei a este mundo mau? A quem enviarei a este mundo sem esperança, sem expectativa, para ser o meu representante? Ora, faço aqui uma nova analogia com o texto base. E em Isaías temos o Senhor perguntando: quem enviarei? Isaías responde: eis-me aqui. Tipificando Isaías, a igreja é o pelotão de frente do Senhor. Neste tempo de dores, as pedras móveis, tipificadas aqui nessa noite, que nela está, são os agentes de Deus do nosso tempo. Você é agente de Deus nesse tempo. Você já se deu conta disso? Lembra que lá atrás eu falei para você que vocês iam entender porque todas as vezes que eu estou diante da igreja do Senhor, se tiver 2, 10, 15 irmãos numa plateia, não me abala tanto quanto os 400, 500 que eu falo regularmente. 300, 200, sem o menor problema no ambiente de trabalho. Porque vocês são representantes, exemplos, modelos de Cristo na terra. Além de ser a igreja amada, adornada, que será levada para o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. Qual o propósito da igreja? A igreja precisa transformar, precisa iluminar, precisa salgar. Vivemos um tempo em que se questiona se o sal, aqui nesse contexto, a igreja é capaz de salgar. A igreja tem salgado? Pastor Josias, pastora.
Jaqueline é a melhor pregadora, não é isso? A Spurgeon, Jaqueline Spurgeon. A igreja tem salgado. Reflita nesta noite comigo. Você, igreja, você tem salgado? Cada um de nós, não é uma pergunta retórica, não precisa responder nem levantar a mão, é você e Deus. Você tem salgado? Você, igreja, tem salgado? Você sabe uma propriedade interessante do sal? O sal é um elemento que não permite competição. Já parou para pensar? Quem cozinha aí, homens e mulheres? O sal não permite competição, presta atenção nisso. Se você está fazendo algo, você bota 1 quilo de açúcar. Se você botar uma colherinha de sal, o que vai predominar vai ser o sal. O sal vai mudar aquele contexto ali. Você já parou para reparar? O sal vai mudar aquele contexto. Quem cozinha sabe disso. Muda completamente o contexto. Ele é o único elemento químico, é o único elemento da química que ele não sofre mutação pelos outros elementos. Não sofre a combinação. Não sofre. Agora, se esse sal não estiver salgando, para que ele serve? Para jogar fora e ser pisado. Não serve para nada. Se a igreja de Deus não salgar, ela não serve para nada. Por isso nós temos milhares de igrejas sendo abertas ao longo do ano. Igrejas que não contribuem, igrejas que pervertuam, que desvirtuam a palavra de Deus, igrejas que se aproveitam muitas vezes das suas ovelhas, igrejas que não entendem o propósito da igreja verdadeira, implantada por Cristo em Mateus 16, 18. Aquela igreja declarada que aparece a primeira vez na Bíblia em Mateus 16, 18. Essa igreja é algo tremendo. É algo maravilhoso demais para a gente lidar de forma irreverente com ela. Muitas igrejas permanecem, mas não fazem o seu papel de influenciar, de mostrar, de se transformar. A igreja é a única instituição que o Senhor prometeu edificar. Única instituição que o Senhor prometeu edificar, a igreja de Deus. A igreja é a expressão terrena da realidade celestial. A igreja é a esfera da comunhão espiritual. É a igreja. A igreja é a assembleia mais preciosa da terra, comprada com preço de sangue, como nós vimos aqui. Vocês, igreja de Deus, são a reunião mais preciosa que existe na terra. Sabe aquela coisa que alguém disse na sua história, na sua vida, que você não tinha valor, que você não servia? Você serve porque o seu Pai que está no céu já disse: você é meu filho amado, eu te amo, eu quero você florescendo, crescendo, porque por meio de você o meu nome será exaltado nessa terra corrompida, nesse mundo mau. A igreja triunfará no âmbito universal, assim como no âmbito local, porque o Senhor Jesus é quem fortalece a igreja verdadeira. A igreja é quem proclama e protege a verdade divina. Nos altares ungidos, consagrados, dirigidos por homens sábios e mulheres, homens e mulheres de Deus, a palavra verdadeira é pregada. Não há invenções. Glória a Deus pela Igreja Nova Vida, Praça do Carmo, pela Igreja Nova Vida de Higienópolis, pelas igrejas Nova Vida que eu já fui, que a palavra de Deus ela é preservada. Não há invencionices, nem pirotecnias cristãs para agradar ao povo, para agradar e manter você alegre aqui no nosso contexto. Alegre, mas perdido quando sai daquela porta para fora. De que vale isso? O que vale fazer algo dessa forma? Se tornar em anátema, como Paulo declara sobre os evangelhos outros que alguém possa vir a pregar. A igreja é a
plataforma de evangelização do mundo e o modelo de Cristo na terra. A Igreja Nova Vida em Praça do Carmo, que hoje completa 2 anos, hoje não, está comemorando 2 anos, foi colocada aqui não por acaso. Ela foi implantada aqui não por acaso e nem pela vaidade de um homem, mas foi implantada aqui pelo coração de Deus, para que você estivesse aqui esta noite. Não é quem não está, não, é para você que está aqui essa noite, pudesse ouvir a palavra e pudesse entender que você é a igreja de Cristo e que você precisa ser igreja também fora daqui. Precisamos ser igreja e levar o amor de Cristo para além dessas portas. A Igreja Nova Vida e Praça do Carmo é um sonho de Deus para esta região, para impactar vidas, transformar histórias, fazer comunhões de todos os tipos, trazer alegria, amor e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Você não foi trazido aqui por acaso. Você não veio aqui esta noite por acaso. Você não congrega nesta igreja por acaso. Você foi escolhido para compor com esta igreja o exército celestial que vai anunciar ao mundo as boas novas do Senhor Jesus. Há esperança. Há esperança. Mas é necessário, acima de tudo, que nós tenhamos uma posição específica, porque a igreja ela não pode ser e nem se comportar de qualquer forma. O Senhor estabeleceu um padrão. Essa igreja precisa ser um padrão da sua época. Precisa ser um prumo que vai dizer se está torto ou se está alinhado. Nós precisamos ser realmente igreja. Então, quando pensar na igreja, é preciso pensar como a mais preciosa e importante criação do Senhor, depois do homem, na terra, com um propósito específico. Na verdade, 2 missões: edificar a cada um de nós internamente e evangelizar a esse mundo perdido. É você, como pastor, colocou aqui, a responsabilidade de cuidar da igreja é nossa. E é também uma honra de Deus poder dizimar, poder contribuir, porque você vai ter no seu coração a certeza de que você está fazendo algo realmente importante. A palavra de Deus diz: sábio é aquele que ganha almas. Você estará contribuindo, sendo igreja, com uma obra tremenda, nascida no coração de Deus. E nesse interim, você será ricamente abençoado, porque você entenderá o caráter de Cristo e Ele se fará presente na sua vida, vivendo uma vida transformada. A sua vida vai ser transformada, a sua família vai ser transformada. Aquele que você vê que anda errante vai ser alcançado enquanto você for igreja. Aquele que está doente pode ser curado pelo simples fato de você ser igreja, de interceder, de orar, de clamar, de consagrar, de entregar a sua família, sendo igreja. Somente Ele reúne aqueles que serão levados para viver na eternidade do Senhor. Mas não podemos permitir que a nossa igreja se torne insípida. Não podemos permitir nos tornar uma igreja ou o sal que não salga. Qual é o propósito da igreja? Salgar esse mundo, obedecer a Deus, salgar esse mundo, fazer a diferença, levar o amor e não contendas, levar modelos de vida mansa e de vida estruturada e não modelos de confusão e de briga ou de qualquer outra coisa, não. Não é a igreja que Cristo quer. A igreja que Cristo quer é um modelo saudável. E vocês são essa igreja saudável. A Igreja Nova Vida Praça do Carmo, glória a Deus pelos seus 2 anos, que é um prenúncio de muitos e muitos e muitos e muitos anos, sendo sal nesse local.
sendo sal, transformando a sua vida, transformando a vida de todos que entram por essas portas. Porque um dia acontecerá algo tremendo. Nós já estamos concluindo. Acontecerá algo tremendo. Abra a tua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, 30, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, ou de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, a igreja de Deus, a igreja amada, ataviada, preparada, adornada, pronta. Os escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei, pois, de cada figueira a sua palavra, quando já o seu ramo se torna termo, broto, as folhas. Sabei que está próximo o verão, assim como está próximo o dia. Volta no anterior, por favor. O dia em que o Senhor Jesus aparecerá no céu e resgatará primeiro a sua igreja, para junto com ele julgar o mundo. Você, escolhido, povo de Deus, fique firme, seja igreja, faça diferença e fique preparado, porque naquele grande e glorioso dia você estará com Cristo nas nuvens. Todo o resto, nada deve te preocupar, nenhuma dor é suficientemente demais ou se compara às maravilhas que nós teremos na eternidade. Absolutamente. Só precisamos ser igreja. Só precisamos ser igreja. Aí você pode me perguntar: mas pastor, como eu faço para ser igreja? Primeiro você, se ainda não teve um encontro com Cristo, você precisa reconhecer em seu coração que Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Confessar com a sua boca: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como único Senhor e Salvador. Me arrependo dos meus pecados, transforma a minha história. Naquele grande e glorioso dia, é a igreja de Deus que será ajuntada, levada para a honra e glória do teu santo nome. Você é essa igreja. A igreja Nova Vida, Praça do Carmo, é essa igreja, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.